Em Mateus capítulo 11, verso 30, diz assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus queridos, trazendo esse ponto de meditação, nós entendemos hoje, pelo lavar regenerador da palavra do Cristo, que aqueles judeus daquela primeira era, antes da cruz, eles estavam vivendo uma vida de fardo muito pesado, que era a lei de Moisés, que era as ordenanças, os 613 itens da lei que condenava os judeus. Então, Jesus de Nazaré, os irmãos sabem, ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, a qual nós não somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós viemos depois da cruz. Então, nós estamos vivendo um outro pacto. Nós estamos vivendo um outro momento, né? Então, Jesus, ele diz assim, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus disse isso? O meu fardo é leve. Jesus estava convidando, né? Ele estava convidando aquelas pessoas a seguirem. Qual pessoas? Os judeus, né? A seguirem, pois o peso que seria atribuído por ele a elas, né, as pessoas daquela era, às ovelhas perdidas na casa de Israel, estava sendo atribuído um fardo muito pesado a elas, que era a lei, né? Visto que os pecados, que é as transgressões das leis, seriam colocados sobre ele, sobre o Messias, no momento da sua morte. Por isso que eu quis trazer aqui esse tema, escassez do evangelho, fardo religioso. Porque, meus queridos, eu particularmente, eu raramente ouvia uma mensagem pós-cruz. Nós sempre ouvíamos falar algo assim, umas pequenas, chapiscadas de graça, né? Nós não ouvíamos a pregação genuína do evangelho, nós não ouvíamos a essência verdadeira. Nós ouvíamos uma mescla, como se fosse uma mistura, né? Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, faz aquela história e faz aquele enfeite religioso e dava para nós. E nós vivíamos perdidos, porque não sabíamos a quem pertencíamos. Não sabíamos se era de Moisés ou de Cristo. Então nós vivíamos essa mescla, né? Essa salada de escrituras com evangelho. Então, escassez do evangelho, fardo religioso. Por que é tão difícil sair da bolha religiosa? Por quê, meus queridos? Todos nós aqui, se formos contar um pouco do nosso testemunho, né? Aliás, testemunho, né? Porque testemunho é uma coisa boa, né? Vamos contar o testemunho aqui, ó. Então podemos dizer que a nossa saída do sistema religioso foi uma coisa boa, né? Mas vivíamos um peso, né? Vivíamos um fardo pesado, a ponto de você depender de um sim ou não de um homem. Vocês sabem do que eu estou falando. Você não tinha vontade própria. Você não tinha desejo próprio. Você não tinha sonhos próprios. Tudo passava por uma pessoa. Não era assim? Tudo que você ia fazer, você tinha que pedir orientação. Ou seja, você era um indigente. Você não era filho de Deus, assim, modo dizendo. Você não estava ali exercendo a sua cidadania. Então, meus queridos, nós vamos falar sobre esse tema aí, sobre a escassez. Será que nós não vivíamos uma escassez de evangelho? Será, meu querido, que o alimento que nós recebemos lá dentro foi um alimento genuíno? Será mesmo que nós estávamos dando fruto para Deus? Ou será que estávamos dando fruto para um homem? Será, meus queridos, que esse negócio, esse jargão, vem aqui ganhar almas para Jesus? Será que nós estávamos ganhando almas para Jesus? Ou nós estávamos aumentando a membresia desse homem para que automaticamente a sua renda bancária subisse um pouco mais?
Será, meu querido, que nós estamos ganhando almas para Jesus mesmo? Será que Jesus precisa de nós, meu querido, para ganhar almas para ele? Que Jesus é esse, meu querido? Que Jesus pequeno é esse que precisa de mim e de você para ganhar almas para ele? Porque, meu querido, todas as almas que ele poderia ganhar, ele já ganhou na cruz. Todas. Amém, meus queridos? E ninguém escapa das mãos do Altíssimo. Olha só, Romanos capítulo 16, verso 18. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo. Aí, meu querido, quando você lê uma passagem dessa de Romanos, e diga-se de passagem que essa carta aqui de Romanos, ela foi escrita em meados aí do ano 57, 58. Então, meus queridos, há muito tempo já que o apóstolo Paulo falou isso. Por quê? Porque aqueles homens, aqueles líderes religiosos da época, eles eram totalmente contra o ensino do Messias. Uma das coisas que levaram o Messias à cruz foi a mensagem diferenciada. Sim ou não? Eles ficaram enciumados por causa do Evangelho. Eles ficaram enciumados por causa que uma grande multidão estava deixando o sistema daquela época. Então, meu querido, é claro que o sistema jamais vai aceitar você sair de lá assim, de grátis. É claro que você vai sofrer retaliações. Como ele diz essa palavra, retaliações. Então, todos nós que falamos não ao sistema religioso, de uma forma ou de outra, nós recebemos bombardeamentos. Recebemos muitos bombardeamentos. Fomos chamados de todos os nomes. Por quê? Porque você resolveu sair do meio do engano, né? Então, Romanos capítulo 16, verso 18, lembrando que isso aqui foi escrito antes, bem antes do ano 70, né? Foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Olha aí, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. Meu querido, é interessante que quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, é como se o apóstolo Paulo estivesse vendo o que estaria acontecendo no século 21. Aliás, depois da sua morte para cá, foi só manipulação. Meu querido, depois da morte do apóstolo Paulo, de uma forma, não sei como explicar, o evangelho foi trancado em 7 chaves. Os líderes daquela época, os líderes ali, os bispos, os papas, eles conseguiram segurar o conhecimento para eles. Guardaram em uma caixa forte. E o que fizeram? Vieram com as suas filosofias, vieram com as suas histórias de terror. E aí os irmãos sabem aí da história, né? A grande perseguição, os irmãos sabem da história aí que, na época, a Igreja Católica perseguia todos aqueles que eram contra os seus ensinos. Diga-se de passagem também, os cristãos verdadeiros, eles foram perseguidos. Por quê? Porque foram contra o sistema. A diferença de hoje, meus queridos, que nós nos levantamos contra o sistema religioso, é que eles não podem fazer o que eles fizeram na Idade Média. Eles aprisionavam, eles torturavam. A tal famosa Inquisição, os irmãos podem puxar aí a história, a Inquisição foi coisas bárbaras que o sistema religioso da época fez para defender as suas teologias. Mas hoje é diferente. Hoje eles não podem colocar a mão em nós, porque nós estamos, primeiramente, debaixo de uma autoridade maior, que é Cristo, e também estamos assegurados à lei do Estado, né? Cada Estado tem sua lei e nós somos livres para passar esse entendimento, para passar esse conhecimento. Amém? 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Em sua cobiça, olha só, tudo vem da cobiça, meu querido. Tudo vem da cobiça. Meu querido,
Infelizmente, tem pessoas que não conseguem enxergar a cegueira que eles andam. Por quê, meus queridos? Eles estão em um local. Eles não aceitam ser subordinados. Eles querem criar o seu próprio negócio. Daí, por alguma desavença, eles saem e abrem o seu próprio comércio, que é comércio. Não tem nada desse negócio de igreja, não, é comércio. Eles vendem, comercializam a palavra, né? Isso aí é só você entrar no YouTube e você vê que é tudo comércio, tudo tem preço, tudo é comércio. Segunda de Pedro 2,3, em sua cobiça, tais mestres os explorarão. Eu faço essa pergunta para você, meu querido. Talvez você está entrando nessa live aqui, você não sabe o que está acontecendo ainda. Nós estamos aqui porque nós vamos contra o sistema religioso. Nós nos levantamos para denunciar o sistema religioso, o lobo, o devorador de terno e gravata, esse mesmo. Nós estamos aqui para denunciar essa turma. Do que depender de nós, eles vão ter que pegar aquela carteirinha, se é que tem carteira. Eu acho que muitos não têm carteira de trabalho, porque eles já vieram de pai para filho, né? Então muitos não sabem nem o que é uma carteira de trabalho. Muitos não sabem o que é pegar um currículo e ir até uma empresa para ver se encontra uma vaga de trabalho. Muitos não sabem nem o que é trabalho. A realidade é essa, né? Passa de pai para filho. É uma dinastia, né? De pai para filho. Então, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha o apóstolo Pedro falando isso, meu querido. Antes do ano 70, viu? Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Abba Pai abençoado daqui fala de Angola. Olha aí, Luiz Albano Carlos de Angola. Um abraço aí a todos angolanos aí. Forte abraço. Graça e paz a todos aí. Amém, meus queridos? Graça e paz abençoados. Angola está a conhecer a graça do Abba. Maravilha. Tá bem, meu querido? Quem faz soprar essa palavra não é eu. Né? Eu não tenho o poder de soprar essa palavra. Eu apenas estou aqui como posso dizer, como um interruptor de luz. Né? Interruptor de luz. Estou apenas mostrando aqui aquilo que os pastores não têm coragem de mostrar. Porque se eles mostrarem, isso abala o cofre deles. Eles vão ter que explicar muitas coisas, principalmente a cobrança desse tal dízimo. Então eles vão ter que explicar muitas coisas. Então eles não querem abrir mão do luxo, porque comercializar a palavra do Criador virou um grande negócio hoje. Né? Ninguém quer trabalhar mais. Pérola da Graça. É hoje, infelizmente, a religião tortura as pessoas na mente e no entendimento, não mais no físico. Exatamente. E é interessante, meu querido, que quando uma pessoa sai do sistema religioso, a mente foi tão aterrorizada que passa um tempo para a pessoa entender e para a pessoa pisar o pé no chão, né? Leva um tempo, viu? A pessoa fica um pouco meio que perdida no ar. Nós vamos falar sobre isso aí. Sim, não podemos calar diante de tantas mentiras. Verdade, não podemos calar. Nós estamos aqui para denunciar. Então, meus queridos, agora imagine Jesus na cruz. Vamos imaginar Jesus na cruz no ano 33 DC. 33, o ano 33, o ano do seu ministério aqui na Terra. Imagine ele dando os seus últimos suspiros, né? E dizendo, Pai, isso aqui está doendo. A crucificação era uma morte inexplicável. Isso aí foi criado pelos romanos. Os romanos ele tinha essa forma de criar forma de tortura. E a morte de cruz era uma morte muito severa, uma morte de muito sofrimento. Então Jesus estava sentindo dor na cruz. Mas isso não foi a pior das dores. A pior das dores que Jesus, como o Deus encarnado, ele pôde sentir e pôde ver lá na frente, porque nós só vemos até onde nossos olhos podem nos mostrar, mas Jesus, o Deus encarnado, ele estava vendo além da cruz. Então eu acredito que aquilo que ele estava passando não era a total dor que ele estava sentindo, mas pelo que vai acontecer uma indústria chamada Igreja Evangélica ou Igreja Católica que vai lucrar muito com o meu nome.
Então, uma das maiores dores do Messias não foi só a cruz, não foi só os cravos nas mãos. É de ver que um sistema iria se levantar após sua morte e eles iriam lucrar bastante com o seu nome. Eles vão construir megatemplos, vão levantar ofertas de milhões e milhões de reais para comprar aviões, helicópteros, mansões, gados, fazendas com gados e etc. Os irmãos sabem aí como anda o sistema religioso, né? Então, há muito tempo o sistema religioso evangélico, diga-se de partida, evangélico, está totalmente descaracterizado do que realmente é evangelho. Totalmente fora. Assim como a Igreja Católica na Idade Média, a Igreja Evangélica está indo pelo mesmo rumo de vida luxuosa a custo do nome de Deus, utilizando a Bíblia como um meio de ganhar muito dinheiro ou também manipulação e oprimir pessoas. Essa é a verdade. Vamos continuar aqui. Então eu quero ler aqui, meus queridos, Atos dos Apóstolos. Olha aí, meu querido, se não aconteceu exatamente como o apóstolo Paulo previa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29. Eu sei que depois da minha partida, ou seja, quando o apóstolo Paulo morrer, que ele já estava sentindo ali que os seus dias já estavam se encurtando, né? Então, após a sua partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Que não pouparão o rebanho. E é o que nós temos visto aí. Comercializando o evangelho, vende tudo, campanhas, uma tal de fogueira aí que nunca queima. É tremendo, meu querido. É tremendo como o povo é enganado. É tremendo, meu querido, como nós nos submetíamos a tais ensinos, sem nunca questionar, sem nunca dizer, olha, não é bem assim, pastor, olha, mas isso não era com a turma lá dos judeus? Olha, mas essa lei aqui não terminou em Cristo? Não, nós não podíamos questionar nada. Meu querido, é como se você arrancasse o seu cérebro e desse na mão do pastor e falasse assim, pastor, aqui eu não preciso desse órgão, cérebro. Não preciso. Fica para você e o que eu precisar saber, eu só pergunto para você. Você é um semideus? Tá bom. Sou teu servo? Não é isso? É isso, meu querido. 2 de Timóteo 4,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Meus queridos, há pessoas que não conseguem ter um relacionamento com o Criador se não for através de um templo. Há pessoas que não conseguem exercer a fé que o próprio Deus nos deu, mas precisam de um intermediário. Precisa de um homem, precisa de um pastor, intitulado pastor, né? Que pastor só há um, é Cristo. Se não tiver ali um líder na frente, ele não consegue se achegar a Deus. Não consegue, precisa de uma mão, precisa de um condutor. Meu querido, o evangelho não é isso. Não é isso. O próprio Messias, em seu ministério, ele já passou esse ensinamento, né? Se você buscar aí nos evangelhos aí, que eles dizem que são evangelhos, mas são livro histórico, ele falando daquela mulher samaritana, ele diz assim, ó, vai chegar o tempo, e esse tempo já chegou. E que não será dessa forma mais como vocês buscam Deus. Vocês buscam no monte, né? Os judeus buscam no templo. Mas não vai ser mais assim. Vai chegar um tempo e ele acelera. E já chegou o tempo. Em que os verdadeiros adoradores... O que é o verdadeiro adorador? Aquele que aceita o que está escrito a seu favor. Aquele que aceita o que o evangelho diz, não o que o homem diz. Nós estamos aqui, meus queridos, para passar aquilo que Cristo quer que você entenda, não o que o homem quer falar.
Então, meus queridos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Então, pessoas buscam mestres para si. Infelizmente, a pessoa não consegue congregar se não for em um templo. Muitas pessoas perguntaram para mim, irmão Orlando, como é que você consegue ficar sem a igreja? Ué, mas como assim sem a igreja? Como eu fico sem eu mesmo? Porque a igreja somos nós, né? O Senhor, quando ele fala de igreja, ele não fala de templos, até porque o templo que estava lá em cima, ele não fez nem questão. O templo que estava lá na época de Jesus, ele olhou para aquilo ali, o homem idolatrava aquele templo. Olha, que maravilha esse templo. Olha as pedras preciosas. Jesus falou assim, olha, você está falando com o verdadeiro templo. O templo que Deus fala que ele andaria no meio do povo, o templo que foi levantado ao terceiro dia, não é o templo de pedra. O templo, o verdadeiro tabernáculo, está com os homens. O tabernáculo hoje está com os homens e Deus está em nós. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois morada e habitação. O que é habitar? Habitar, meu querido, como eu estou aqui nesta casa, onde eu vivo, eu habito nesta casa. Eu não estou aqui de passagem. Eu não estou aqui por um momento, vou aqui passar essa noite e amanhã eu vou para outro lugar. Não, eu habito esta casa. Eu estou aqui, eu vivo aqui. Então Deus, ele não visita mais com o seu espírito. O Senhor, ele resolveu habitar o espírito do eleito. Então, meu querido, isso o sistema religioso nunca nos mostrou. Ele sempre nos inculcou que lá naquele local é a casa de Deus. E não é. Não é. Porque ele quer criar essa ideia para que você se sinta obrigado a ir lá todo dia, toda segunda, toda quarta, toda quinta, sábado, domingo. Tem que bater cartão lá, porque lá é casa de Deus. E uma vez que você não vai lá, você não teve encontro com Deus. Tá vendo como que é a manipulação religiosa? Você tem que ir para lá. Irmão, você não veio hoje na casa de Deus, você não teve comunhão com Deus. Meu querido, mas Deus não está lá. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não é servido por mãos de homens. 2 Coríntios 4,6. Porque Deus ordenou que das trevas brilhasse a luz. Brilhou em nossos corações, para dar iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, meus queridos, a religião, ela não nos permitia ver a grandeza de Deus por causa dos seus ensinos, por causa do muro que ela criou, né? A revelação da maravilhosa graça, pois isso causaria uma metanoia. O evangelho causa em nós uma metanoia na mente do Filho de Deus. E esse conhecimento, meu querido, lá dentro, nós não encontrávamos de jeito nenhum. Precisamos sair para fora, como diz a palavra, né? Sai fora, sai para fora, povo meu. Colossenses 1,26. O mistério que esteve oculto dos séculos. Olha só, meu querido, para os judeus daquela era, da época do apóstolo Paulo, ali meados de 50 a 60 ali, esse mistério estava oculto para eles daquela primeira era. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Verso 27. A quem Deus quis. Olha, meu querido, se não é Deus, a coisa não acontece. Olha só, a quem Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Se não é Deus abrir nosso entendimento, meu querido, nós teríamos ficado lá mais um pouquinho ainda.
Mas, meu querido, esse é um motivo de você agradecer a Deus. Isso é um motivo de você dizer Abba Pai por isso. Porque Ele nos trouxe esse conhecimento que as denominações, a Igreja Católica e todas as suas filiais ocultaram de nós. E qual a finalidade deles terem ocultado essa maravilha de evangelho? Nos fazer escravos, nos fazer presos. Olha só. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Verso 28. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Em lugar nenhum das cartas do apóstolo Paulo, ele diz assim, perfeitos em Moisés, perfeitos na lei, perfeitos nas cerimônias judaicas. Não, perfeitos em Cristo. Em Cristo. Continuando aí, meus queridos, o sistema doutrinário, ele nos apresentava o ministério de condenação e morte. Era isso que nós aprendíamos lá dentro. Ministério de Moisés, né? A lei de Moisés e suas traduções judaicas. Ou seja, a lição do Antigo Pacto. O qual não nos permitiam, ou não nos permitia ver o Evangelho de Cristo. Por que nós não conseguíamos ver o Evangelho de Cristo? Na sua essência, na sua pureza. Por que nós não conseguíamos entender o mistério revelado? Por que nós não conseguíamos entender aquilo que já na primeira era os apóstolos já passavam para aqueles irmãos? Por que nós não conseguíamos entender? Nós vamos ver aqui, 2 de Coríntios 3,14. Mas o entendimento deles ficou cego. Por que ficou cego o entendimento deles? Deles lá, e o nosso também. Pois, até o dia de hoje, e eu trago para os dias de hoje também, até os dias de hoje, quando se faz a leitura da Antiga Aliança, o que é a leitura da Antiga Aliança, meu querido? A lei de Moisés, a lei levítica, cerimônias, paga preço, paga dízimo, festa das primícias, apresenta criança, passa pelas purificações das águas, jejuns, Páscoa judaica, que eles intitularam de ceia do Senhor, que não tem nada de ceia do Senhor, é Páscoa judaica. Tudo isso aí, meu querido. Tudo isso aí. Se faz a leitura da Antiga Aliança. O mesmo véu, ou seja, a mesma cegueira que aqueles irmãos judeus daquela época estavam passando, a mesma cegueira também veio sobre nós. Por causa disso, de querer trazer o velho para dentro do novo, que em Cristo é abolida. Olha só, meu querido. Mas o entendimento deles ficou cego, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, que em Cristo é abolido, ou seja, desfeito. Mas enquanto você não conhece, você está com o véu nos olhos. Por isso que muitos entram aí nos comentários aqui das nossas lives e dizem assim, irmão, você é um herege, você está enganando. Por quê? Porque eles têm véu sobre os olhos, eles não conseguem ler aquilo que está escrito. A manipulação foi tanta que mesmo lendo, eles não enxergam. Filipenses 2,13, porque Deus Deus, ele é o que opera em vós, tanto o querer, ou seja, meu querido, tudo é Deus. Tudo é Deus, meu querido. Não é nada do homem. Nada do homem, meu querido. Nada acontece por intermédio das nossas forças. No tocante à soberania de Deus, tudo é dele. Olha aí. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer, como também o efetuar. Segundo a minha vontade? Não. Segundo a sua boa vontade. A vontade do próprio Criador. Então tudo é ele, tudo é por ele, tudo é para ele. Amém? Zero de homem. Por muito tempo,
nos anunciaram coisas velhas. E foi assim que conseguiram nos manter presos tanto tempo dentro da bolha religiosa. E com isso nos manteram longe do novo Cristo. Então eles conseguiram, de uma forma ou outra, nos aprisionar tanto tempo, porque nos apresentavam coisas velhas. Pérola da Graça. Muito tendo o entendimento de que Jesus falou que veio para cumprir a lei, não para abolir. Só que eles esqueceram que Cristo, ressuscitado, a destruiu na cruz. Isso mesmo. O Senhor, ele diz assim, eu não vim abolir. Ou seja, ele não veio acabar definitivamente naquele momento com a lei. Mas ele veio cumprir. E uma vez que ele cumpriu, ele pagou a dívida. E pagando a dívida, em seu corpo, ele aboliu a lei. Mudando-se o sacerdócio, necessário é que haja mudança de lei. Não é assim que está escrito lá em Hebreus? E em Efésios, capítulo 2, verso 15, ele disse que ele acabou com a lei, em forma de mandamentos e cerimônias. Acabou. Agora, por que os líderes insistem em querer trazer de volta essas leis? Então, eles são anticristos. Porque todos aqueles que é contra Cristo é anticristo. Até nos dias de hoje, meu querido. Não é só na época do apóstolo João, que João falou assim, irmãos, há muitos anticristos entre nós. Então, naquela época já havia anticristos. E esses ficaram aí. Até os dias de hoje há muitos anticristos. Esse pastor aí, que faz você ler as antigas lições do Antigo Testamento, querendo ou não, ele está sendo um anticristo. Anticristo. Porque ele está induzindo os filhos de Deus a voltar para trás da cruz. Então eles são opositores à pregação. Pérola da Graça, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Exatamente. Exatamente isso, irmão. E lá em Efésios capítulo 2, verso 15, os irmãos coloca aí o versículo aí, porque tem muita gente acompanhando aí que não sabe que a lei acabou. Aquela lei escrita em pedras acabou, meu querido. O próprio Deus, ele disse assim, eu farei uma nova aliança e eu escreverei minhas leis no seu entendimento, no espírito do eleito. Então é claro que aquele que anda pelo espírito faz a vontade do Pai. Amém? Olha aí, 2 de Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Olha o apóstolo Paulo falando aí. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Verso 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de uma velha aliança. É isso? Não. De uma nova aliança. Então, meu querido, quando você vê um homem que tem um título aí de pastor, apóstolo, bispo, não sei, ancião, e ele começa a falar de Moisés, ué, meu querido, o que tem a ver Moisés com a nova aliança? Se aqui o apóstolo Paulo diz assim, ó, no qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E o que tem dentro da nova aliança? Tem Moisés? Tem cerimônias? Tem esse negócio de pagar preço? Ou você está desconsiderando que o verdadeiro sacrifício e aceitável já foi concluído na cruz? Quando ele disse, está consumado, tetelestai. Que negócio é esse de você dizer que você tem que pagar preço para adquirir algo da parte de Deus? Nada é por preço, meu querido. Nada é por sacrifício humano. É por graça. Entenda isso. Não da letra, a lei de Moisés, mas do Espírito. Por quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 de Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Olha só o que aconteceu conosco quando nós saímos do sistema religioso. E isso acontece com todos que saem. A maioria, né? A maioria, de 100%, 99%, acontece isso aqui que eu vou ler. Por anunciarmos a insuportável graça, porque para eles é insuportável, né? Até o próprio lá, o líder lá, como diz o nosso irmão,
o maior falso profeta do Brasil, Pedir Mais Cedo, ele diz assim, ó, Jesus não é bom para os meus negócios. Ele falou, busca aí. Busca aí nas plataformas aí do YouTube, você vai ver ele dizendo assim, olha, Jesus não é bom para os meus negócios. Porque Jesus, ele foi contra o sistema daquela época. Quem é que vai querer Jesus? Aquele que foi contra o sistema religioso. Aquele que foi contra o império religioso. Ele diz que Jesus não é bom para os negócios dele. Aí o que ele faz? Ele recorre a Moisés. Lá em Moisés tem as campanhas que eles criaram, né? Tem o derrubar muralhas de Jericó, tem o derrubar o gigante que nunca cai, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Fizeram até um Golias de infrável. Porque vai um lá, derruba, é igual aquele João Bobo, né? Derruba, volta. Tem outro, derruba, volta. Acabou a campanha, murcha ele, tira o ar. Na próxima semana, campanha derrubando o gigante. Enche aquele balão de novo e tá lá aquele balão inflável lá com aquela cara de bolacha, né? E vamos fazer a campanha da queda de Golias. Ué, Golias já caiu, já tem mais de 2000 anos que Golias caiu. E eles estão derrubando dentro dos tempos Golias. Para você ver, meu querido, a infantilidade, né? Para você ver que são meninos, são pior do que os de Corintos. O apóstolo Paulo diz assim, ó, queria eu trazer aqui um alimento saudável, né? Queria eu aqui trazer um mocotó para vocês. Queria eu aqui trazer palavras do céu para vocês, mas vocês são meninos. Vocês são crianças na fé. Se o apóstolo Paulo naquela época, meu querido, que ali os discípulos, eles seguiam de sinais e prodígios, se naquela época o apóstolo Paulo falou que a igreja de Corinto, que presenciou vários milagres e prodígios dos próprios discípulos, diria hoje, meu querido, diria hoje esses homens que seguem homens, que vai lá um homem lá e sopra, o outro cai no chão, fica imitando cachorro, o outro sai girando que nem uma galinha destroncada. Que é isso, meu querido? Isso é evangelho? Isso é meninice. E eu estive lá dentro, participando disso, vivendo isso, praticando isso. Então, por anunciarmos a insuportável graça, sim, para eles essa palavra é insuportável. Os líderes religiosos, fora do entendimento, que eles não têm entendimento, eles acham que têm, mas eles vivem no mundo da lua, eles vivem no sítio do Pica-Pau Amarelo, eles abrem um texto bíblico e contam uma história da carochinha. Ó, irmão, assim como Davi derrubou Golias, nós vamos... Não, ninguém vai derrubar Golias. Nossos gigantes, eles foram todos detonados na cruz. Se é que há gigantes. O maior gigante, meu querido, que nós temos hoje e que a nossa luta é constante, é com a nossa própria carne. A nossa própria carne é o nosso gigante, é o nosso diabo. Então, quando nós anunciamos essa palavra, que quebra o sistema religioso, né? Os líderes religiosos ficam enfurecidos. E assim também era com os líderes da época de Jesus de Nazaré. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Jesus, ele era insuportável por eles. Jesus era um herege. Jesus, ele operava sinais pelo poder de Beelzebul. Era isso que os líderes, os sacerdotes da época falavam. Jesus sempre foi detestado pelo sistema. Sempre. João capítulo 10, verso 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Apedrejar o Messias. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Disse-lhe Jesus, muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual dessas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus, não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia. E porque, sendo tu homem, ou seja, eles não entendiam a mensagem do Cristo. Eles estavam cegos. Né? Te fazes deuses. Sendo tu homem, te fazes deuses. 34. Tornou-lhe Jesus. Não está escrito na vossa lei, a lei de Moisés,
eu disse, vós sois deuses? Ué, se a própria Escritura, dirigindo aos líderes, eles eram tidos como deuses, as Escrituras dizem isso. E por que vocês querem me apedrejar? Se eu disse que vocês são deuses, ué, eu não posso também dizer que eu sou? Em outras palavras, né? Olha aí. Deuses, o que é deuses? Autoridades, magistrados, juízes e outras pessoas que ocupavam posições de autoridade. Moisés, por exemplo, era como Deus. Talvez você nunca ouviu isso de alguém, mas Moisés era o Deus do século. Moisés, ele era o Deus do século. E nós aprendemos lá dentro das denominações que o Deus do século é o diabo, é o Satanás de chifre. Aquele ser avermelhado de tridente na mão, que foi tirado lá da Grécia, né? Lá do Deus lá da Grécia, lá uma mistura, né, que eles fizeram. Elias Paulo, é verdade mesmo. Isso aí, ó. Paulo foi preso porque pregava a verdade em praças públicas. Isso mesmo. Hoje eles não podem fazer isso com nós. Eles ficam se mordendo, né? Porque não pode fazer nada. Eles têm que engolir seco. Então, vamos dar uma olhada lá no Salmo 82. O salmo que Jesus cita em João 10:34. A palavra hebraica traduzida, deuses, em Salmos 82, verso 6, é Elohim. Ela geralmente se refere ao único Deus, mas também tem outros usos. Salmos 82, verso 1 diz: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Então, o Deus desse século, Moisés. Qual século? O século que iria passar pela tribulação que o sistema religioso de hoje ainda espera, no século XXI, passar pela tribulação. O que eu vejo neles? Eu vejo um povo atribulado de entendimento. Eu vejo um povo que foi forjado uma mente negativa. O que eu vejo? Eu vejo que esses homens são masoquistas. Eles gostam de sofrer. Eles querem trazer para si uma tribulação que já aconteceu no ano 70. Olha aí, Lindalva Rufina colocou um comentário aqui interessante. Ó. Se não pagar o dízimo, falam que é o diabo que não deixa. Interessante que no momento de culto deles, né, um tal de fala Labachúria, Sericanta, eles falam vários idiomas que dizem que é o idioma dos anjos, né? Mas quando o homem lá vai pedir dinheiro, ele fala tudo em português, né? Tudo em português. E ele se auto-intitula sacerdote, porque somente os sacerdotes da tribo de Levi poderiam recolher dízimo. Eles se julgam, né? Eles se julgam sacerdotes da tribo de Levi, né? Não sei aonde que eles são levitas, né? Muitos aí são de São Paulo, muitos são do interior, da Paraíba, e dizem que é levita. Não sei se tem levita em Paraíba, nunca ouvi falar, não. Para mim, os levitas eram da tribo, uma das 12 tribos de Levi, lá do tempo de Moisés, que já não tem mais essas tribos. Acabou. Elias Paulo, o sistema religioso fala que o Deus desse século é o diabo. Pois é, isso que eu estava falando aqui, irmão Elias. É isso que nós aprendemos toda a nossa vida, né? Êxodo capítulo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés. Põe atenção aí, talvez você nunca ouviu isso. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Mas talvez você que está passando por aqui nessa live, ou talvez vai ver essa live, o Deus do século não é diabo não, viu? Olha só quem é o Deus do século aqui, ó. Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus. Aqui, meu querido, nessa tradução que eu carrego aqui, o nome Deus está em maiúsculo, hein? Com D maiúsculo. Para você ver que o tradutor aqui até forçou aqui a barra. Porque Moisés, ele era Deus, mas um Deus inferior àquele que mandou ele. Aquele Deus que enviou ele é o soberano. Mas Moisés, ele se apresenta a Faraó como Deus. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, Moisés, Deus, Arão, profeta. Então, aí está o Deus do século. 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 4.
nos quais o Deus desse século, quem era o Deus do século? Moisés, a lei de Moisés, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, os líderes daquela época, que se assentavam na cadeira de Moisés, quando eu falo aqui a expressão se assentar a cadeira de Moisés, é que eles eram a autoridade, eles eram o Deus do século daquela época, dos judeus, porque eles estavam exercendo o mesmo poderio, o mesmo ensinamento. Então, estavam todos corrompidos. Todos eles estavam corrompidos, assim como a maioria hoje, em seus púlpitos, né? Quando eu falo púlpitos, meu querido, olhando para a aberração que está sendo o sistema religioso hoje, tá mais para picadeiro. Sabe o que é picadeiro? Circo. Circo. Tá mais para um circo. Evangelho, meu querido, olha, zero. Zero de evangelho e o resto é só graça. Graça que eu falo não é graça de Cristo, é a graça do palhaço. Que eles fazem mais palhaçada do que pregar. Eles não pregam evangelho, na realidade. Eles pregam Moisés, eles pregam a antiga aliança. Né? Essa é a verdade. Na realidade, eles são salteadores. Salteadores de bancos, de cofres, né? De fortunas. Pérola da Graça. Olha aí o que a religião faz com as pessoas. 2 Tessalonicenses 2,11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. É isso aí, o irmão Wilson. O povo, eles acostumaram a se adaptar mais ao engano do que à verdade. Eles têm a mentira por verdade. E a verdade está longe deles. Então eles preferem viver essa vida de condenação. Aqui, ó, condenação da mente. Porque eles não aceitam o evangelho. E aí eu até entendo também, meus queridos, que eles não aceitam o evangelho porque eles não receberam o evangelho. Eles receberam Moisés. Leis, né? Então, hoje, nos nossos dias, hoje eu posso dizer, como um desigrejado, né, que eles dizem que somos desigrejados, então eu posso dizer, meu querido, que eu me considero um afastado. Não afastado daquele que me faz habitar esse corpo, não. Eu nunca estive afastado de Deus, porque Deus, ele habita o nosso espírito. Mas eu posso dizer hoje, Abba Pai. Abba Pai, por ter nos tirado da cegueira. Abba Pai, porque a cegueira chegou ao fim na vida de muitos que estão acompanhando essa live. E muitos que irão assistir essa live. E se for do querer do papai, ele vai aceitar. Não o que eu falo, mas o que eu estou lendo. Porque nossas homilias aqui, elas são 100% acompanhadas de Bíblia. Aqui eu não faço como os líderes religiosos que abrem lá na luta de Davi com Golias e diz assim, ó irmãos, vamos lá, e depois veio a espada, depois veio Saul, e depois veio não sei o quê. E Cristo, está onde? Falou de Moisés, falou de Saul, falou de Sansão, falou de Jeroboão, falou de Salomão, falou de todo mundo, mas não fala de Cristo, não fala do Evangelho. Como que a pessoa vai entender, meu querido, o Evangelho se não houve Evangelho? Só houve Moisés. Cada vez que é lido Moisés, ou seja, cada vez que eles ensinam Moisés, é colocado sobre eles um véu. Não tem como ver, meu querido, nada se um véu está nos olhos. Não tem. Então, imagina, meu querido, você imagina aí uma criança, quando começa a estudar lá no prezinho. Aí ele começa as primeiras palavras. A, E, I ou U. Aí vai o primeiro ano. Próximo ano. A, E, I, ou U. Terceiro ano. A, E, I, ou U. Ué, o que você vai aprender com isso, meu querido? Como que você vai desenvolver a sua mente? Como que você vai crescer no entendimento se você está nas primeiras lições ainda? As primeiras lições não foram para nós, entenda isso. As primeiras lições foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós estamos num outro patamar.
Nós estamos em um outro nível de entendimento. Não podemos voltar para trás da cruz. É da cruz para frente. Não temos que retroceder para trás da cruz. O sistema religioso quer nos levar para trás da cruz, para entender que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Não foi completo. Precisamos pagar preço. Então, meu querido, entra 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 20, 30, 40 anos, Moisés, como que você vai desenvolver a mente de Cristo? Se é só Moisés. Então não tem como avançar no entendimento, né? Então, meus filhos, livres estamos. Aliás, essa colocação livres da lei não se aplica a nós, porque nós nunca estivemos debaixo de uma coisa que foi abolida. Sim ou não? Se a lei foi abolida em Cristo na cruz, o que sobrou para nós? Em que âmbito nós entramos? Em que atmosfera nós estamos? A atmosfera da graça. A atmosfera do Cristo ressuscitado, o próprio Deus, o Deus, o Pai dos Espíritos, que é um só. Por que eu falo isso? Porque, meu querido, lá no livro de Deuteronômio, assim também como o profeta Isaías, ele diz assim, só há um Salvador, o Eterno. Então, meu querido, se há um só Salvador, e Jesus foi um Salvador, quem é esse Salvador que veio em manifestação de carne? Quem é esse Salvador? Se as Escrituras diz, Moisés diz, Isaías diz, só há um Senhor, só há um Deus, só há um Salvador. Quem é o Salvador? É Deus ou é Jesus de Nazaré? Não, Jesus de Nazaré foi uma intermediação. Jesus de Nazaré, ele foi um véu. Eu estou falando dentro da essência de Jesus de Nazaré. Quem é? O próprio Deus. Porque só há um Salvador. Aqueles judeus, eles falaram assim, nós estamos livres da lei. Estamos livres para a lei. Qual lei? A lei externa. A lei externa. A lei escrita em pedras, como o irmão Wilson colocou aí. A lei externa, a lei que foi escrita em pedras. Né? Graça é outro nível. Graça, ela é interna. Está no espírito, ok? Conhecimento, favor imerecido. E isso não foi gravado externamente, mas nos corações e na mente do Filho de Deus. Romanos capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Paulo falando aos irmãos que estavam lá em Roma. Há mais de 2000 anos atrás, ele já estava anunciando, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei. Paulo está falando isso lá em meados do ano 57, hein? Ele já estava falando, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí você entra num lugar desse aí intitulado de igreja, estão pregando Moisés lá dentro. Eles estão debaixo de quê? De lei. Ou seja, nós já nascemos hoje debaixo de uma lei superior àquela antiga. Maiores promessas, pacto eterno. Pacto eterno, aliança eterna. Muitos estão pregando aí que a graça acabou, muitos estão pregando aí que o evangelho acabou, que não precisava anunciar o evangelho, mas eu vejo eles abrindo as cartas do apóstolo Paulo. Como que acaba uma coisa e eles abrem as cartas do apóstolo Paulo para dizer que a graça acabou? A graça foi inaugurada no ano 70. Como é que a graça terminou? É estranho isso, né? Vamos lá, esse não é o foco. Então, quem tem a mente de Cristo não vive nas obras da carne. O nosso único inimigo é nós mesmos. O sistema religioso conseguiu criar um ser aí espiritual que quando ele faz suas aberrações, quando eles fazem as suas carnalidades, eles não querem que a igreja veja eles como uma pessoa inferior a eles. O que eles fazem? Aciona o seu companheiro de luta, o seu companheiro de vitória, né? O seu
sócio na empresa? Diabo. Ó, irmão, foi o diabo. Estava andando por ali, o diabo, ó, me pegou, me levou lá numa casa da luz vermelha, me levou lá no botequim, me levou lá na boca de fumo, e quando eu dei por mim, estava bêbado. Quando eu dei por mim, estava me prostituindo. Aí o que a igreja, quando eu falo igreja, agora eu falo os povos, quando o povo que nunca aprendeu o evangelho, ele olha para esse líder e fala assim, olha, irmão, misericórdia, hein? O diabo faz isso, né, irmão? Mas nós vamos orar aqui para o irmão se levantar de novo. É a carne, meu querido, dele. Não tem nada de diabo, nada de Satanás. Foi a própria carne que ele deu vazão a ela. E olha, meu querido, dá lugar à carne para você ver, a bagaceira. Olha aí, quem acha que a lei é melhor que a graça, a palavra diz que quem pensa assim estão separados de Deus. Olha aí. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meu querido, o que é de pastores, bispos, apóstolos, anciões e membresia em si, decadentes da graça, que não consegue viver uma vírgula da graça porque eles pisam o sangue da aliança. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne... Olha, não é o diabo não que luta contra nós? Ué, aqui está dizendo o apóstolo Paulo que quem luta contra o espírito é a carne. Ué, a carne agora virou um ser espiritual? Porque eles dizem que todas as lutas que passamos aqui é o diabo que se levanta. Ó, o diabo está se levantando. Porque a carne luta contra o espírito. Olha, carne e espírito, aqui são dois seres distintos, né? Não é três, não é carne, diabo e espírito. Aqui, ó, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Não tem diabo no meio. O sistema religioso que colocou um ser aqui para dar um requinte, né? Não, mas aqui não tem diabo. A luta do ser humano, dos filhos de Deus aqui nessa matéria humana, carne. Carne, meu querido. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. E estes dois, não é três, esses dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Para você ver, meu querido, a carne aqui, a lei é simbolizada pela carne, porque é a carne que enfraquecia a lei. Para você ver que aqui não tem nada de demônio, nada de Satanás. Mateus capítulo 15, verso 19. Olha aí o diabo aparecendo aí para o sistema religioso. Olha o diabo aí aparecendo. Mateus 15, 19. Porque do coração, da carne, da mente, procedem maus pensamentos. Ó, meu querido. Coração pensa? Não, é claro que aqui está falando da mente da pessoa, né? Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso vem de dentro do homem. Em lugar nenhum aqui de Mateus capítulo 15, verso 19, está dizendo que é o diabo que faz, que é o diabo que induz. Não. Aqui, meu querido, está dentro do homem, natureza carnal. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso dentro de você, meu querido. Qualquer momento, qualquer instante que você der legalidade, a carne, ela age e comete essas torpezas. Nada de diabo, viu? O diabo da religião só está aí para defender os líderes da sua corrupção, da sua carnalidade, da sua ambição, dos seus enganos. Só isso. Então, meu querido, não é demônio se manifestando no corpo, como diz, né? Vi até um líder aí rolando no chão, lutando UFC. Tá querendo tirar o diabo no jiu-jitsu.
É uma palhaçada, né? Uma palhaçada assim tremenda. Um homem rolando no chão com outro homem, dizendo que está expulsando o demônio. Dá vontade de chutar, né? Chuta que é macumba. Então, meu querido, não é demônio se manifestando, como vimos dentro do sistema doutrinário. Não. Manifestações da carne. O apóstolo Paulo nos dá o endereço aqui. Ó. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne... Quem que se manifesta aqui, meu querido? Poderia colocar aqui, as obras do diabo são manifestas. Não. As obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções religiosas também tem demais aí, né? As dissensões, os partidos, as invejas, o que tem de pastor invejoso que quer ter mais membros do que o outro, que quer fazer o culto no mesmo horário do outro para que os membros não vá lá visitar outra igreja. Tudo isso tem, meu querido, lá dentro. Tem demais, tá? As bebedices, que ele diz que é o Zé Pilintra, não é o Zé Pilintra, é obras da carne aqui. As orgias. Ô, meu querido, tem um tal aí, não sei se tem mais. Eles dizem que é o Gideões da última hora. Depois dos cultos, eles vão para esses lugares aí e cometem orgias. Né? Orgias. Né? Teve uma aí que está hoje está presa hoje também, depois dos cultos lá, do fogo que descia lá, né? Que diz, é fogo estranho, né? Porque se uma pessoa está no fogo, diz que Deus está no lugar, diz que é o Espírito Santo, de repente sai de lá, vai tudo para a casa da luz vermelha e comete as orgias, que Deus foi que manifestou ali? Carne, pura carne, né? Então, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não participa do reino. Então, meu querido, nós já nascemos reconciliados no Espírito e justificados. Pois foi para isso que Cristo veio ao mundo. Ou seja, o sacrifício, ele foi único. Porque, meu querido, se não há justificação hoje, então o Cordeiro falhou. Se não houve santificação hoje, no nosso espírito, o Cordeiro falhou. Mas nós não estamos aqui para dizer isso. Nós estamos aqui para dizer, o sacrifício foi perfeito, eterno e único. E através do sacrifício de Cristo na cruz, nascemos reconciliados, justificados no Espírito. Pois foi para isso que Cristo veio ao mundo. Agora, meu querido, o líder, o pastor, o apóstolo, o bispo, o ancião, ele não leva você a entender isso. Ele diz que você precisa passar por um tanque de água para purificar. Água não limpa pecado. A água não tira transgressões. O que tirou as transgressões, de uma vez por todas, foi o sangue derramado na cruz. Isso sim justificou, uma vez por todas, os filhos de Deus. Naquela geração e nas gerações vindouras. Então, meu querido, a nossa luta nessa matéria carnal que estamos vivendo não é de buscar aperfeiçoar o Espírito. O Espírito não precisa passar por aperfeiçoamento nenhum. O Espírito não precisa passar por justificação nenhuma. O Espírito está reconciliado novamente. O impacto que o Evangelho vai causar hoje não é no Espírito. O impacto que o Evangelho causa hoje é na mente que foi perturbada pelo sistema religioso. De você achar que não é filho. De você achar que para se achegar a Deus precisa de um intermediário humano. Precisa frequentar um templo. Precisa participar dos seus rituais. Nada disso. Isso é engano. Então, meu querido, o sacrifício de Cristo foi único e transcende gerações. A religião, ela nos escondeu isso.
E ela nunca vai mostrar isso para você, porque isso não é legal para eles. Porque eles vão perder muitos membros. Eles não querem perder você. Quando eu falo você, meu querido, eu não falo você, filho de Deus. Eu falo você, 10%. Eu falo você, oferta. Eu falo você, voto. Eu falo você, festa das primícias. É isso. Porque para eles você é só um número. Só um número. Se você sair e entrar outro 10%, para ele tá de boa. Não importa se saiu Zezinho, Joãozinho, não. O que importa é quantos vão entrar. Olha aí, Ricardo Rodrigues colocou aqui. Deixa eu ler aqui rapidinho aqui, irmão, que está antes da sua aqui. Ricardo Rodrigues, por que é que rico não fica endemoniado? Uma boa pergunta, irmão. Por que dentro das denominações pessoas ricas não ficam endemoniadas? Boa pergunta isso, viu? Olha aí, irmão Wilson. Não há outro ser semelhante ao nosso Deus, nem do bem e nem do mal. A religião evangélica criou os demônios do mal e a religião católica criaram os santos do bem. Olha aí. Mas perante a presença do nosso Deus eterno, não há nada que possa medir força contra ele. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Olha aí, meu querido. O sistema religioso, o que ensinou para nós? É o diabo que mata. Lugar nenhum da Bíblia você vê nenhuma passagem bíblica dizendo que o diabo matou alguém. Nenhum lugar, meu querido. Nenhum lugar da Bíblia está escrito que o diabo matou alguém. Quem mata, quem dá a vida e quem tira a vida é o Criador. Só ele. Tá aqui, ó. Deuteronômio capítulo 32. Obrigado, irmão Wilson. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, olha aí. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Olha aí. Elias da Silva. Graças e paz, meu querido. Fica à vontade aí, viu? Então, seguindo aí, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Não me faz falta nenhuma os templos religiosos. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10. Porque se nós, o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Roma, lá no ano 57, hein? Nós estamos há 2000 anos bem na frente. Olha. Porque se nós, quando éramos inimigos, olha, meu querido, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Roma, lá na primeira era, quando éramos inimigos. Hoje, você entra nesses locais aí, e diz que você é inimigo de Deus quando você está cometendo uma obra da carne. Não, meu querido. Nada disso. Nada disso. Nosso inimigo é esses homens aí corruptos, que quer comercializar a palavra. Olha aí. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Muito mais estando já reconciliado, meu querido. Olha, meu querido. Se quando aqueles homens, antes da cruz, eram considerados inimigos de Deus, depois da morte de Cristo, ele reconciliou. Olha só, se naquela época, eles sendo inimigos de Deus, ele enviou seu filho, presente, a graça. Ô, meu querido, dirá hoje que nós já estamos nesse elo. Olha aí. Quando éramos inimigos, o apóstolo Paulo falando aqui aos romanos, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos do quê, meu querido? Salvos do quê? Salvos da grande tribulação que aconteceu no ano 70. Verso 11. E não somente isso, o apóstolo Paulo aqui, ó, dando ênfase aqui, ó. E não somente isso, mas também
nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, olha, agora no século I, hein? O apóstolo Paulo falando. Agora temos recebido a reconciliação. Aí você entra num lugar desse aí, meu querido, que dá até vergonha de lembrar. O homem diz assim, tem alguém aqui para se reconciliar com Deus? Olha, meu querido, como que você vai se reconciliar com Deus se lá na cruz ele já fez isso? Está escrito aqui ou não está? Romanos capítulo 5, verso 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Não é, meu querido? Se na época do apóstolo Paulo, dos discípulos, eles já haviam sido reconciliados, hoje, para você se reconciliar com Deus, você precisa frequentar um templo? Precisa levantar sua mão e dizer assim, eu aceito Jesus. Não, meu querido, ninguém aceita Jesus. Ele é que nos aceita. E esse foi um grande engano que trouxe e está trazendo muito lucro a esses homens. Vem aqui na frente, levante a sua mão e aceite Jesus. O que é isso, meu querido? Isso é invalidar a obra. Isso é dizer que Cristo é pequeno. Não é nós. Não é eu. Eu não tenho poder para aceitar nada. Amém? Isso é Ele que faz nós. Nós lemos lá, né? Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em nós, tanto levantar a mão e dizer, aceito Jesus. Não. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade dele, não a nossa. Então, o apóstolo Paulo aqui no ano 57 da escrita, mais ou menos 57, eu posso estar enganado aqui no ano, mas é meados aí do ano 57, início do ano 57, o apóstolo Paulo falando aos irmãos, no ano 57, que eles já haviam sido reconciliados pela morte de Cristo. Não tem nada a ver com você levantar a mão, não tem nada a ver em você participar de um hall de membro, nada disso. Reconciliados com Cristo pela morte de cruz. E isso transcende gerações. Não é só para aquele povo. Pérola da graça, porque o rico traz benefício aos pastores. E aí, então, os pastores não pregam condenação alguma aos irmãos que os sustentam. É isso aí. Tá na bênção, meu querido. Ó, meu querido, tem um áudio aí que o nosso irmão Zion, não sei se os irmãos conhecem aí, o Fala Zion, é um canal que tem aí de denúncias do sistema religioso. Olha, áudios de homens aí, que eu não vou citar o nome aqui para não ter problema com essa raça. Mas olha, eles falaram assim, não importa se o meu pastor, o bispo falando, né? O bispo falando, não importa se os meus pastores estão prostituindo. Não importa se ele está cheirando pó, não importa se ele está fumando, não importa se ele está prostituindo. Ele atingindo a meta, para mim tá beleza, é meu amigo. Ou seja, para eles não importa quem está lá em cima, meu querido. Não importa se é um bandido, não importa se é um aproveitador, não importa se é um delinquente. O que importa é atingir a meta. Por quê? Porque é tudo comércio. Tem nada de evangelho lá dentro, meu querido. Nada, nada, nada. Isso aí é um áudio. Se os irmãos quiserem aí, vai lá no YouTube, lá, escreve lá, Fala Zaio. Eu acredito que foi a penúltima mensagem que ele trouxe aí. Denúncia, né? Porque ele faz denúncias. São membros de lá de dentro que sabem das coisas e manda para ele lá via e-mail e ele faz a leitura ali. Meu querido, o que é de podridão que você nem imagina que acontece lá dentro e você julgando esses homens aí semideuses. Muito cuidado, viu? Então, seguindo aí então, a religião impõe a salvação pelas obras, pelo pagar o preço. Tudo tem seu preço lá dentro. Tudo, tudo, tudo. Não pense você que você não está pagando pela oração do ungido. Não pense você que você não está pagando, meu querido, pela visita do seu pastor. Tudo é pago, meu querido. Minuciosamente. 10% aqui, ofertinha ali, desafio aqui, campanha, faz o voto,
vem aqui fazer a cantina, vamos arrecadar. Tudo isso aí, meu querido, você está pagando. É a sua cegueira religiosa que não deixa ver isso, mas você, tudo que você faz lá é pago. Está saindo do seu bolso. E isso não é evangelho. Isso é manipulação. Quem vivia por obras eram os judeus do tempo da lei, tá? Você não é judeu e você não está vivendo debaixo da lei. Você está em um novo pacto, ok? Tudo aqui é por graça. Tudo aqui é imerecido. Não é porque você faz, não é porque você é bom, não é porque você estudou, nada disso. Deus, ele não nos olha segundo a carne. Ai de nós se Deus nos olhar segundo a carne. Não sobrava um, meu querido. Não sobrava um. Olha aí. Graça não é por méritos humanos. É dom e vem unicamente de Deus, para que o homem não se engrandeça, e isso podemos ver muito nos dias de hoje. Efésios capítulo 2, verso 8. Lê aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ponto e vírgula. E isto o quê? A fé. O dom da fé. Não vem de vós. É dom de Deus, meu querido. Não é o seu líder que dá, não é o seu pastor que dá, não é o hall de membro que te dá, não, é Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, já preparou de antemão para que nós andássemos por elas. Então, olha só que interessante isso aqui, meu querido. Porém, morrendo o marido aqui é a lei de Moisés, a mulher, simbolizando a igreja viva, sem rugas e máculas, está livre para viver com o outro. O outro quem é? Cristo ressuscitado, o próprio Deus, o Espírito. Olha aí, Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, a morte de Cristo, para pertenceres ao outro. Qual outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aí você começa a dar fruto. Porque até aí você está dando fruto para o seu pastor. Está lavando o carro dele, está carregando a pasta dele, está limpando o banheiro da igreja, que ele poderia pagar uma faxineira, mas prefere salvar dinheiro para o seu bolso. Até nisso nós éramos enganados, porque se você já paga o seu dízimo lá, no mínimo ele teria que colocar uma faxineira lá. Mas não, você tem que fazer, ele quer salvar mais dinheiro na sua conta. Além de você dar o seu dízimo, além de você dar a sua oferta, além de você fazer aqueles votos milionários dele, você ainda tem que pegar um fim de semana que você poderia estar saindo com a sua família, vai lavar o banheiro desse infeliz, desse abençoado. Olha aí, meu querido, que engano, né? Que engano, né? Vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 16. Por isso, daqui por diante, o apóstolo Paulo está falando, aos irmãos de Corinto. Quando foi isso, irmão Orlando? Quando que o apóstolo Paulo... Quando foi que o apóstolo Paulo falou isso aos irmãos de Corinto? Aos irmãos de Corinto ele falou na primavera de 55. Primavera de 55, meu querido. O apóstolo Paulo já estava descendo o sarrafo aqui, Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que conhecido Cristo segundo a carne, que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele agora voltou a ser a essência, o Espírito, o próprio Deus. Ok? Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é se está em Cristo, tá? Não é se está em Moisés, nas leis antigas, não. Aqui, o trato aqui é Cristo, o pacto da aliança, a aliança eterna. Ok? O novo pacto aqui, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É estar em Cristo, meu querido. Não é você tomar um banho d'água. Que dizem que se você tomar um banho no tanque batismal, você é nova criatura. Não.
Não, 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 não. O Evangelho diz que é se você está em Cristo. Não é pagar penitência. Não é passar lá pelo purgatório. Não é pagar indulgências. Não. É se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Lei, cerimônias. Eis que tudo se fez novo. 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, com Ele mesmo, Deus nele mesmo, Deus em Cristo, Ele, o próprio Deus, nos reconciliou consigo mesmo, né? Levando para o contexto, né, meu querido? É claro que nós não estamos inseridos nesse contexto, porque nós já viemos depois de Coríntios, ok? Nós já estamos bem avançados, né? 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, que quem transgredia com Deus eram os judeus, nós não somos judeus, não estávamos lá, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora, meu querido, nós não estamos buscando reconciliação com Deus, nós estamos apenas passando um entendimento para você entender que você já foi reconciliado. Que esse homem aí, ele está induzindo você a um falso evangelho. Você não tem que levantar sua mão para aceitar Jesus, para reconciliar com Jesus, porque você já nasceu reconciliado. Olha aí, ó. Isso aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Quando você rompe com o sistema, acaba descobrindo em um lugar onde você não sabe nada. Então, não sabe o que fazer. É isso que aconteceu com nós. Ficamos sem saber, meio perdido ainda, né? Fora do ar, né? Como vamos agir agora que estamos fora dos tempos, né? E agora, como é que vai ser? Será que eu vou capengar na fé? Será que eu vou cair? Será que eu vou desistir de Deus? Tudo isso passa na mente da pessoa que sai do sistema religioso, porque ele sai de lá tão maldizente, né? Ele sai de lá tão amaldiçoado pelo ungido de Deus, né? Que a pessoa não sabe, será que eu... E agora, como é que eu faço? Estou perdido. Agora sim estou longe de Deus. Não. Sair de uma denominação não diz que você saiu de Deus. Essa é a grande mentira do século. Então, não sabe o que fazer, como agir, só sabe que não quer mais voltar para aquela caixa. Então, todos nós saímos de lá falando, eu não quero voltar para esse lugar nunca mais, né? Porque quando você é liberto de verdade, você não volta para lá, meu querido. Não tem ambiente mais para você lá. É só mentira, só engano. Você sabe que é mentira, você sabe que é engano, você sabe que você está vivendo um falso evangelho lá dentro. Para quê? O que você vai fazer lá dentro? Né? Então, esses sentimentos são os efeitos colaterais que a religião causou em nós. Porém, isso é nada em vista da liberdade que você encontra em Cristo Jesus, no Evangelho. Miqueias capítulo 3, verso 11. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós. Labachura, Siri, canta lá na praia. Nada disso. Deus está longe desses locais. Muito longe. Deus não fez aliança com essas turmas aí, não. Deus não fez aliança com essas turmas aí, não. Deus não tem conluio com essas aberrações. Deus não está nesses ambientes. Deus está em você. Ok? Foi esse o propósito. Foi esse o resultado da morte de Cristo. Deus habitar no homem. Eles dizem, né? Nenhuma desgraça vai nos acontecer. Será que não? Miqueias 3,12. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Isso aconteceu no ano 70, tá? Não tem que negar isso aqui. Já estamos terminando, meu querido. Mais 2 tópicos aqui, já estamos terminando. Gálatas 5:1. Olha, põe atenção nisso aqui. Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Verso 14.
pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Romanos 8:1 aí para encerrar. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação. Estou saindo dos templos. Nenhuma condenação há para os que saíram do templo? Não. Nenhuma condenação há para aqueles que são dizimistas? Não. Nenhuma condenação há para aqueles que fazem o voto? Não. Nenhuma condenação há para aqueles que participam da fogueira? Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 6. Porquanto a mente carnal, que nós aprendemos lá dentro a andarmos segundo a carne, né? Verso 6. Porquanto a mente carnal é morte, mas a mente espiritual, mente de Cristo, é vida e paz. Estamos aqui apenas mostrando aquilo que já está escrito, que era obrigação do seu pastor falar isso para você. Era obrigação do seu líder passar essas verdades para você ficar livre dessas algemas religiosas. Era ele que tinha que falar isso, amém? Aí precisa um desigrejado falar isso, né, para você, né? Pérola da graça, todos aqueles que compreendem o evangelho é um eleito de Deus. Olha aí, meu querido, só o Espírito pode fazer isso. Só o Espírito pode fazer você entender o evangelho, meu querido. Se não for o Espírito, bye bye. Fico por aqui então, graça e paz a todos e até a próxima. Próximo encontro aí, se o Eterno assim nos permitir. Graça e paz.